Ao Deus do meu amor. Glória a Deus. Boa noite, graça e paz. Uma coisa que eu tenho percebido, não sei se você está percebendo, mas dia de terça-feira tem tido poucas pessoas aqui. Poucas. Terça-feira. Hoje é quinta, já tem um pouco mais. Mas dia de terça-feira é o dia que mais Deus está operando aqui. Às vezes
a gente perde algo tão grande por coisas tão pequenas. A gente se distrai com coisas que não vão acrescentar nada em nossa vida. A gente se deixa levar pela vontade da carne e é roubado na nossa essência. O que o diabo quer é sempre nos afastar da presença. Sempre ele vai trabalhar para nos afastar da presença de Deus. E essa é a obra dele. Mas a nossa é buscar com intensidade a presença de Deus. É buscar de todo o coração. É entregar-se sem reservas. A gente se limita muito. Essa noite eu fiz uma oração curta para Deus e eu estava um pouco chateado. Deus, ele ama um coração sincero. Deus ama um coração sincero. É por isso que ele tinha um segredo com Davi. Davi pecou e disse: contra ti somente pequei e fiz o que era mal diante dos teus olhos, mas Deus tem misericórdia de mim, não retire de mim o teu espírito, me dá de volta a alegria da tua salvação. E eu fiz aquela oração curta e fui dormir. Irmãos, eu tive um sonho tão glorioso. Tão glorioso. Eu começava a pregar para muitas pessoas, sabe? E as pessoas ouvindo a palavra, daqui a pouco eu começava a orar. Rapaz, a oração o negócio foi tão real que eu fui gravando a oração toda. E quando eu olhava, estava aquela multidão, que eu olhava de novo, eles estavam todos vestidos de branco. Então nós não podemos desistir nunca. Não podemos deixar que a circunstância da vida nos paralisem. E às vezes vocês veem aqui a gente pregando, dando risada, tá aqui dando uma palavra de ânimo, mas às vezes nós estamos aqui só os pedaços. Você nem imagina, você nem faz ideia do que a gente passa. Você nem faz ideia. Ah, irmãos, não é fácil. Mas ele disse que não seria fácil. Jesus nunca nos enganou. Mas nós vamos vencer. Ele disse: eu venci e vocês também vencerão. Sabe quem não vai vencer? Só aquele que desistir da caminhada. Então não desista. Amém? Nós vamos dar sequência à ministração de terça-feira. Está no meu coração ardendo isso e eu quero que você preste atenção. Preste muita atenção. Abra sua Bíblia em 1 de Reis, capítulo de número 17. Aleluia. 1 de Reis, capítulo de número 17. Pode ficar sentadinho, não precisa se levantar, porque nós vamos estar lendo aqui a palavra do Senhor e Ele vai estar falando ao nosso coração. Eu vou acrescentar, não vou repregar não, a irmã, o nome dela? A irmã Isabel trouxe uma palavra maravilhosa aqui, mas eu quero dizer para vocês
que ainda existem crentes que amaldiçoam os filhos. Ainda existem, infelizmente. E é pior do que quando estava lá atrás no mundo, porque agora é com muita autoridade. E essa palavra a gente precisa levar em conta, porque a gente tem que vigiar muito com o que falamos. Muito. Porque é muito sério, não é brincadeira. E faça isso que o Espírito de Deus trouxe através da vida dela. Chegue em sua casa, ore e peça ao Espírito de Deus para trazer a lembrança das palavras que você falou e trouxe maldição sobre a vida do filho, sobre pessoas da família. O Espírito de Deus vai trazer a lembrança e você vai desligar nos céus e na terra, porque a palavra de Deus diz em Mateus 18 que nós temos a autoridade para ligar e desligar nos céus e na terra. Quebre-as. Senhor, estou quebrando, desfazendo, anulando, tornando sem efeito aquilo que eu falei no momento da ira, que foi abominável, que foi amaldiçoado, a palavra tal e tal e tal, não tem mais efeito sobre a vida do meu filho, meu esposo, mas sei lá o que for. Aí você diz, agora eu abençoo, e aí solta palavra de vida. Não deixe de fazer. Não deixe de fazer. Irmãos, o mundo espiritual é muito real e é muito sério. E a gente já explicou que ele se move por aquilo que nós falamos. Tanto o lado do concorrente, não é? Que se a gente faz eco com o concorrente, ele vai pegar a palavra e vai gerar o que ele veio para gerar: roubar, matar e destruir. E se a gente lança a palavra de Deus, aí o Senhor vai pegar a palavra e vai operar o milagre, e a gente vai ver isso aqui agora. Amém? 1 de Reis 17. Ora, Elias de Tisbe em Gileade disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. A palavra de quem? Não. De quem? Elias era o quê? Um homem como eu e você. Mas ele lançou uma palavra aqui, e a palavra se cumpriu. Ele disse, segundo a minha palavra. Depois disse, depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias. Agora a palavra do Senhor veio a Elias: saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do ribeiro de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho, e dei ordens aos corvos para que o alimentem lá. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia água do riacho. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente para a cidade de Serepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus,
que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que o comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim, e depois faça algo para você e para o seu filho, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha da vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. E ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Amém? Eu não sei se você lembra quem estava aqui na terça-feira passada, mas nós tivemos uma palavra muito forte aqui na terça-feira. E o Senhor ministrava aos nossos corações que o que nós precisamos não é muito, é só de uma palavra. Só de uma palavra. E quando Deus libera uma palavra, nós devemos nos apropriar da palavra, nos apegar à palavra, porque aquela palavra é que vai nos levar a obter a vitória, é que vai nos conduzir ao caminho que Deus já preparou, porque Ele deu uma palavra. Se nós observarmos Elias estava passando, era um profeta de Deus, em uma terra em crise, porque Israel, na época de Acabe, era uma terra abominável. Eles se desviaram dos caminhos do Senhor. Acabe se casa com Jezabel, Jezabel adorava outros deuses, coloca sacerdotes pagãos, eles fazem coisas terríveis, e o povo se desvia do caminho. Elias era perseguido, e ele profetiza, ele libera uma palavra que não iria chover até que ele falasse outra vez. E por 3 anos, aquela terra ficou sem chuva. Mas observe que Elias era um homem que ele se movia pela palavra de Deus. Quando Acabe começa a persegui-lo, a palavra de Deus diz que, e aí veio a palavra de Deus a Elias, porque ele estava esperando, ele não se movia por conta própria, ele esperava a palavra de Deus se manifestar a ele, para que ele seguisse o direcionamento certo. Então o Senhor diz assim para ele: saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Deus disse o que ele deveria fazer, para onde deveria ir. E Deus não disse: você vai passar por lá, disse: você vai ficar lá. Tem uma tradução que diz: você vai habitar lá. Então não era algo passageiro, era algo que ia demorar. E Elias recebe a palavra de Deus, e no momento que ele recebe, ele se move na direção pelo qual o Senhor havia dito, dado. Irmãos, isso é muito sério para as nossas vidas. Nós precisamos nos mover dirigidos, direcionados pela palavra do Senhor, porque a palavra de Deus é Espírito, e o próprio Jesus, antes de ascender aos céus, ele disse: eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos,
eu enviarei o outro Consolador, o Espírito da verdade, que vos guiará, que vos conduzirá em toda a verdade. E o que é a verdade? É a palavra de Deus, é Jesus encarnado. Então Elias vai naquela direção, seguido por uma orientação do Senhor. Fica lá, até que a água se acaba. E depois que a água se acaba, Elias novamente, ele estava ali esperando um direcionamento. O que fazer agora? Deus me manda vir para esse lugar. Ele diz que eu iria beber da água do riacho. Observe os detalhes da palavra. E que os corvos viriam de manhã e à tarde e me alimentariam. Aconteceu até um tempo, mas agora o suprimento de água acabou. E fazer o quê? O que fazer agora? O que fazer no momento em que nós não sabemos o que fazer? Me responda essa pergunta. O que fazer no momento que nós não sabemos o que fazer? Acabou a água. O homem não passa muito tempo sem beber água. Sem comer passa bastante dias, mas sem água são poucos. Morre rápido, desidrata e morre. Começa a ter alucinações. Então acaba a água, e agora fazer o quê? Elias estava esperando no Senhor. O Senhor diz, em Jeremias 33:3, clama e anunciar-te-ei, e firmes que não sabes. Elias sabia para onde ia? Ele não sabia. Ele não sabia o que fazer. Mas ele clamou ao Deus que vela pela sua palavra para fazer cumpri-la. E Deus diz assim, ó, então a palavra do Senhor veio a Elias. Agora veja só, como é que está escrito aqui: vá imediatamente. Imediatamente é amanhã? É daqui a 2 horas? É quando? Agora. Agora. É já. Não tem que esperar mais nada. Larga tudo e vai. Agora, eu creio que quando Elias recebe essa palavra, ele nem imaginava que poderia ir para esse lugar, até porque esse lugar não era lugar de crente. Aquela viúva não pertencia à igreja. Ela não era crente. Ela era, e Jesus até cita ela lá no Evangelho, ela não era do povo judeu, ela não era uma judia, ela era de Sidom, uma terra que não era do povo de Deus. E observe que Deus fala assim, então a palavra de Deus veio a Elias, vai imediatamente para a cidade de Serepta de Sidom, e fique lá, espere lá, ordenei uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi, diz a palavra de Deus, ele obedeceu. Há uma coisa muito incrível que acontece conosco, porque Deus, ele falou com um homem, está em Isaías, que não era crente. Ele não era crente. E Deus vai e se dirige a ele, e disse, ó, eu coloquei o teu nome, pus o teu sobrenome, e vai falando com ele, e deu uma ordem para ele, você vai libertar o meu povo. E aquele homem obedece. Ciro, ele era medo-persa, ele não tinha nada a ver com o povo de Deus, mas obedece. E nós às vezes ouvimos a palavra de Deus e falamos assim, mas isso deve ser da minha cabeça,
Mas isso não sei o quê. E fazemos tantos questionamentos, quando deveríamos ouvir e obedecer. Se somos o povo de Deus, ouvimos a voz. Qual é a dificuldade? Principalmente quando nós temos que fazer algo. Quer ver uma coisa? Vá na casa de fulano de tal e leve o dinheiro que você tem todo no bolso e dê para ela lá. Ah, isso está repreendido. Aí começa a questionar. Quando vai receber, não tem questionamento nenhum, né? Vem, se uma feiticeira trouxer, não, aí você diz assim: quando Deus manda, até o diabo obedece. Aí diz isso. Mas quando é para fazer, irmãos, é tanto, e ora que a confirmação, e quer o vê-lo lá fora de casa, para ver se molha de noite, para ver se está molhado. Se for, é Deus. Se o Espírito de Deus já está dentro de nós. Cheguei no mercado essa semana, eu saí daqui da escola bíblica e fui para o mercado. Estou lá na fila, estou com um carrinho lá na fila. Aí vem uma senhora com outro carrinho assim. Tanta fila, ela foi pegar justamente a minha fila. Não, tem um bocado de fila, ela foi para a minha fila. Disse: moço, por favor, o senhor poderia pagar essas compras aqui para mim? Aí eu olhei para a cara da mulher assim, quando eu olhei nos olhos da mulher, minha irmã, eu nem olhei para o que tinha dentro daquela. Eu digo: pode ficar aí, minha senhora. Eu já sabia. Aí depois disse assim: vem cá, você é crente, né? Ô moço, eu sou. Estou passando uma luta tão grande. Não sei o que lá. Digo: eu já sabia o que eu tinha que fazer. Precisava questionar. Questionar o quê? Aí conversei, dei uma palavra, né? E não é só fazer aquilo, não. Você tem que dar o principal, que é a palavra. Mas já sabia. Já sabia. Porque o Espírito testifica, gente. A gente tem que tirar dúvida da nossa cabeça. Como é que Elias diz? E veio a palavra do Senhor: Elias, sai daqui imediatamente e vai para Sarepta de Sidom. E lá eu tenho ordenado uma viúva, numa cidade, eu sei lá que viúva é essa, não disse o nome, não disse nada, vai. E ele foi. Ele foi. Agora observe, quando ele está chegando na cidade, ele já avista uma mulher lá, catando graveto. E ele vai. O profeta naquela época usava uma roupa diferenciada. Aquela mulher sabia que Elias era o homem de Deus, porque o povo judeu passava por lá, naquela terra. E aí, começa aí, dois necessitados para se ajudar, uma viúva desamparada, numa terra sedenta, e um viajante sem nada. E que coisa doida. Quem podia ajudar quem? Um só tinha um pouquinho, um tinha nada, o outro só tinha um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite, ia comer, ia morrer, não tinha mais o que comer. Como é que vai ajudar? Irmãos, Jesus disse assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da minha boca. Nem só de pão, é da palavra. É a palavra que opera o milagre, é a palavra que cria, é a palavra que cura, que restaura, é a palavra que abre porta, é a palavra de Deus. Você só precisa de uma palavra, bote isso no seu coração. Elias tinha uma palavra de Deus, ele se movia pela palavra, ele tinha uma palavra que lá haveria suprimento. E ele não questionou se era uma viúva, deixava de ser, ele simplesmente seguiu a palavra. É o que nós precisamos. E a viúva fala: moço, você não sabe de nada. Eu estou aqui só pegando esses gravetinhos aqui, porque eu só tenho um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Vou fazer a última refeição com meu filho e dar adeus para esse mundo.
Não tem mais suprimento, não chove, não tem plantio, não tem nada, acabou tudo. Mas ela ainda não tinha uma palavra. Ela falou aquilo porque ela ainda não tinha uma palavra. E aí Elias se dirige a ela e diz: Elias, porém, lhe disse: não tenha medo. O medo é um sentimento demoníaco. O medo não vem de Deus. A palavra de Deus diz assim, que o Senhor não nos deu espírito de medo. Se Ele não nos deu, então não pertence a Ele. Ele não deu. Então o medo vem de outro lado, não de Deus. Mas Ele deu espírito de poder, de amor e de moderação. Isso Ele nos deu. Não deu medo. Por isso que Ele diz 365 vezes na Bíblia, não temas. Ele está dizendo, não tenha medo. Por que que Elias disse aquilo? Imagina uma mulher desamparada, a viúva era desamparada, com seu filho, um pouquinho só de azeite, um pouquinho de farinha, ia fazer a última refeição, e agora vem Elias lhe pedir comida, mas ele vai dizer para ela, não tenha medo, não tenha, vá para casa. Agora ele está dando a palavra, está dando o norte, está dando a direção para ela. Vá para direção e faça o que você disse. Ela disse que iria fazer um bolo, ia fazer uma refeição. Ela já tinha liberado a palavra e disse, faça como você disse, mas primeiro, agora aí é que o negócio começa a pegar. Vamos entrar na cena. Estamos num lugar deserto, não chove há muitos anos, não tem alimento, está uma escassez horrível, né? Só resta um pouquinho de farinha para fazer a última refeição. Vamos entrar na cena. E agora chega alguém e diz, ó, se é de fazer para você e para o seu filho, faça para mim. Pensa aí. Pensa. Entra na cena para ver se é fácil, não é? Uns diriam assim, o profeta você é folgado demais. Né? Aqui na Bahia a gente tem um ditado que diz assim, farinha pouco, meu pirão. Eu diria para ele. Meu pirão primeiro, rapaz. Quer pegar minha farinha aqui, você está doido. Não é fácil, a gente precisa entrar na cena para a gente perceber que a situação exigiu atitude de fé. Aquela mulher creu no Deus que não era dela, era o Deus de Elias. Ela disse, olha, o teu Deus. Ela creu no Deus que não era dela, mas ela creu. Ela acreditou no Deus de Elias. E às vezes nós não estamos acreditando no nosso Deus. O Deus é nosso e a gente está desacreditando dele. Ele está falando e ele está repetindo. Ele está. Olha, terça-feira aqui foi muito forte. Deus está movendo as águas. E a gente tem que entrar nesse mover. Porque quer levantar um povo forte. Quer levantar um povo de fé. Quer levantar um povo que faça diferença. E às vezes, ó, Deus é tão tremendo que às vezes eu estou assim, acontecem umas coisas meio. Eu dou uma vontade de comer um bife, aquela vontade de comer aquela comida do jeito que minha mãe faz. Aí eu fico pensando naquilo, tal, depois esqueço. Quando eu chego em casa, não disse nada para a mulher, ela fez exatamente aquilo que eu desejei comer. Rapaz, eu falei, meu Deus, tu é tremendo demais.
É tremendo. Deus se preocupar até com um carro sujo. Eu falei, pô, Deus, que o carro está sujo, me perdoa, Senhor. Fui no carro, pego a Bonocô, deu uma dor de barriga, parei num posto. Fui no banheiro lá, quando voltei, era o tempo do cara chegar. Chegou um cara da Bardal. Ô moço, bom dia, tudo bem? Tudo bem? Queria lhe dar um presente. Eu digo a mim mesmo, estou aqui pronto para receber. Isso aqui são os produtos Bardal, né? Bardal é caro, não é produto qualquer. Olha, temos isso aqui que é para passar no tapete, isso aqui é para lavar o carro, isso aqui é para passar não sei aonde, no painel, isso aqui é para... E foi dando tudo. Eu digo, rapaz, tu é tremendo demais. Tu manda o camarada, faz eu ter uma dor de barriga no banheiro só para o cara chegar. O cara não estava lá. E me deu todos os produtos para lavar o carro. Eu saí dali assim, regozijado, dizia assim, um desejo pequeno, e ele se preocupa em cumprir. Por que você tem medo? Porque tem tanta gente temerosa porque a crise está aí, porque estão ouvindo essas notícias loucas, não é? Tanta notícia doida, e a pessoa fica cheia de medo. Não, mas o Senhor está dizendo, não tenha medo, eu vou suprir a tua necessidade. Medo de perder o emprego, medo de ser assaltado, medo de tanta coisa. O Deus que te guardou até aqui vai continuar te guardando. O Deus que supriu até a tua necessidade até aqui vai continuar suprindo. O Deus que te abençoou até aqui vai continuar te abençoando. O Deus que te guardou você e sua família vai continuar te guardando. Não tenha medo. E aí a mulher começa agora a ouvir a palavra. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor. Agora ela recebe a palavra de Deus. A palavra que não volta vazia. A palavra que é viva e eficaz. A palavra que penetra na divisão da alma, do espírito, que divide juntas e medulas, e está apta para discernir as intenções e os pensamentos do coração do homem. Essa palavra tem poder. A farinha da vasilha não se acabará, e o azeite da botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. E agora diz assim, aquela mulher que não era da igreja, ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. Ela obedeceu. Tem uma irmã muito amada, já uma senhora, mora lá em 7 de abril. E eu ia na casa dessa irmã sempre visitá-la, às vezes levava mantimento. E todas as vezes que eu chegava lá, ela quase me forçava a comer. E um dia eu desconfiei. Disse, irmã Naí, por que a senhora toda hora quer que eu coma, quando eu venho aqui? Um biscoitinho creme crack. Pensa numa pessoazinha simples. Chegava lá, às vezes não tinha nada para comer. Deus falava, leva mantimento para ele. E ela levava mantimento, não tinha nada para comer. E ela, coma, é um biscoitinho, né? Mas tinha que comer, um cafezinho preto eu tinha que tomar. Aí ela disse, pastor, o senhor não sabe. Todas as vezes que o senhor vem aqui, come na minha casa, Deus traz um suprimento grandioso. E a gente tem que ser sábio mesmo. Se Deus nos deu uma palavra, se Deus deu uma promessa, se Deus diz que é dando que se recebe, e recebe uma medida recalcada, sacudida e transbordante. Irmãos, acordem para a palavra. Se você doar, você recebe uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Então não deixe de abençoar as vidas. Não se prenda, não se prive da bênção de Deus. Eu fui abençoar uma pessoa, a pessoa, não, pastor, pelo amor de Deus, não, digo a mim, pelo amor de Deus, digo eu. Não me impeça de ser abençoado, porque quem mandou foi Deus. Aí deu uma bronca logo.
Tem gente que é orgulhosa. Você vai abençoar e ela é orgulhosa, ela não quer receber. Viu? Aqui tem gente assim. Aqui tem gente assim. Que passa dificuldade porque é orgulhoso. É. Eu vi um testemunho de um rapaz agora, domingo atrasado, me contou. Ele foi para um lugar, aqui na linha verde, passou 3 dias, sabe por causa de quanto? Para não pedir ao vizinho 50 centavos, para completar a passagem. 50 centavos, eu fiquei ouvindo e fiquei assustado, e ele reconheceu, que era orgulho. E tem pessoas que você vai abençoar, ele não quer receber, porque o orgulho é tão grande. Olha, sabe como foi que Deus me curou disso? Eu vivia num patamar financeiro muito bom, quebrei, e eu me converti. E um dia uma irmã me ligou e disse assim: irmão Magno, aqui na Igreja Batista Caminho das Árvores tem uma cesta básica para o senhor. Eu quase morro. Digo eu, vou lá buscar uma cesta. Pensa num negócio doido. Pensa. Eu sempre tive para dar, agora vou pegar uma cesta básica. E a igrejona lá bonitona, povo tudo cheio de pompa, tudo cheio de carrão, tudo cheio de... Mas sabe que eu fui? E foi uma coisa boa que eu fiz, porque quebrou a miséria do orgulho. E doeu o troço é horrível. Quebrou. E a gente precisa quebrar, porque senão impede a bênção. Impede a bênção. Aquela mulher ainda hospedou Elias. Ele ficou na casa dela, até o dia que o Senhor determinou. Não somos nós que determinamos o tempo, é Deus. Você diz, fica aí até o dia que Ele falar para você sair. Só que a gente é apressado, a gente quer sair logo. Não, vamos embora. Começou a chover, já tem alimento, agora eu já posso cair fora. Não, Deus não falou ainda, só sai quando Ele falar. Nós precisamos de uma... Vocês estão com fome? Palavra. É, uma palavra fraca. Né? Tá parecendo aquelas, como é que é, galinha da Angola. Tô fraco. Irmãos, uma palavra tem muito poder. A palavra de Deus é poderosa. Deus me falou assim: você vai passar 7 dias no centro de recuperação tal. Aí eu, beleza. Aí fui arrumar as coisas, Deus se calou. Eu segurei. Quando foi 3 meses depois, Ele disse, é hoje. Aí eu fui arrumar o carro. Vou botar as coisas no carro. Ele falou, você não vai de carro. E as crianças pequenas já tinham uns grandinhos e tal, mas... Falei, Senhor, então eu vou deixar Meire em Alagoinhas, que era depois de Feira de Santana. O lugar não tinha, só pedra. Para tomar banho tinha que andar um tanto e ir no rio tomar banho lá. Ainda pegava água do rio para beber, viu? Água, pensa, imagina água de rio para beber. E aí, deixei Meire em Alagoinhas, peguei um ônibus e fui para a Feira de Santana. Saí 8 da manhã, cheguei 5 da tarde em feira, 80 quilômetros de distância. Eu sem entender nada. Quando chegou lá, eles iam fazer um trabalho manual. Eu disse, não, o irmão Magno chegou, vamos fazer um culto de libertação.
30 homens, só tinha menino bom, 2 homicídios, né? Só tinha gente boa, né? Só gente assim, só gente da pesada. E aí começamos a fazer o culto de libertação. E aí cai um demoniado para lá, cai outro demoniado para cá, cai aquele negócio doido mesmo, negócio forte. Quando terminou, o obreiro foi encerrar o trabalho, e de repente ele foi se virar assim e deu um grito. Pegamos, bota ele deitado, chama um carro, leva para o hospital, 2 centímetros, quase 2 centímetros de desvio na coluna. E naquele dia, o centro passou para minha responsabilidade. Naquele dia. E aí, eu comecei, Deus, eu vim assim, tu quer o que eu faço aqui? E o Senhor falou assim, você vai falar sobre regeneração. E eu comecei a ministrar. Quarta-feira, pela manhã, eu comecei a ministrar um irmão, e esqueci do horário, e passei do horário de tomar banho, todo mundo foi, já estava voltando, eu disse, eu vou tomar banho no rio. Quando eu chego lá, tem um homem em cima de umas pedras, e Deus fala comigo, fale com ele, que eu estou dando a última chance para ele. E aí eu comecei aqui, você veio aí, se jogar das pedras, mas Deus está te dando a última chance, e tudo. Ele desceu chorando, tinha de se suicidar. Aí botamos ele no centro e aquele rapaz há tempos atrás tinha passado por aquele centro de recuperação e ninguém disse que ele ia mais para lá. Aí eu falei, Senhor, é eles que mandam aqui ou é tu que manda? Porque se for eles que mandam, esse rapaz não vai ficar aqui. Se for o Senhor que manda, ele vai ficar aqui. Aí fomos lá conversar, não, a gente não queria não, mas agora a gente quer. Fica aí. E aquele homem foi restaurado. Tempos depois eu encontrei ele em Santo Antônio de Jesus, completamente transformado. Quando foi no sábado, nós fizemos uma vigília. E o Espírito de Deus começou a se mover. E aí, eu estou ministrando a palavra de Deus, e um irmão levanta a mão lá, eu posso falar? Eu digo, pode. Eu sou de São Paulo, sou fugitivo. Houve um homicídio lá, outra pessoa foi presa em meu lugar, mas quem matou fui eu. Aí o de Rondônia levantou, não, meu caso é igual ao dele, eu sou fugitivo de Rondônia, mas eu sou o assassino da pessoa, tem outra pessoa presa no meu lugar. E aí começou, o outro, foi eu que roubei a carteira do irmão aqui dentro. E aí começou a bagaceira, ninguém ficava quieto. O Espírito de Deus começou a se mover de uma maneira extraordinária, limpando, todo mundo confessando o pecado. Quando foi domingo de manhã, eu acordei, parece que eu não estava pisando no chão. E eu falei, Deus, você quer que eu faça o que hoje? Ele disse, hoje você vai pregar sobre o meu amor. E aí eu comecei a pregar sobre o amor de Deus. Irmãos, os irmãos olhavam uns para os outros assim, todo mundo começava a chorar. Ninguém parava de chorar, eu chorava, a gente olhava, e começou todo mundo a se abraçar. Foi um mover de Deus tão grandioso, tão poderoso. Aí terminou tudo aquilo, fomos almoçar, e eu falei assim, irmãos, por que vocês não plantam aqui? Aí tinha um irmão lá de Tucano, falou, irmã Magno, plantar aqui, isso aqui só tem pedra, vai dar o quê? Eu sou da roça, isso aqui não dá nada. Eu falei, dá. Não dá, digo, eu vou lhe provar que dá. A palavra de Deus diz, aí vem a palavra de Deus diz que ele faz florescer o deserto, então dá. Irmão, eu saí por aquela terra pisando e profetizando. O Senhor disse que faz florescer o deserto. Essa terra vai florescer, essa terra vai frutificar, e abençoei. A irmã Almerinda veio, trouxe sementes e começaram a cavar aquela terra lá, com picareta, com tudo, irmão, e plantaram. Mas deu tanta coisa, que quando eu fui na época da colheita, eu trouxe uma Kombi cheia. Mas o que acontece? Quando eu cheguei lá, não tinha comida nenhuma. E eu tinha levado o dinheiro para me voltar. Só que eu tive que comprar comida, fiquei sem nada. E eu cheguei na beira do rio, falei, Senhor, o Senhor disse 7 dias. E está faltando 2 dias para mim ir embora e eu não tenho dinheiro. Então me manda o dinheiro. Em cima de uma pedra na beira do rio. Quando foi, na véspera, a irmã Ana vai daqui para
para lá. Levou um mundo de mantimentos para lá. E aí chegou lá e disse: irmã Magna, eu tive essa noite um sonho com o irmão. O irmão na beira de um rio, em cima de uma pedra, pedindo dinheiro a Deus. Diga que você está brincando com esse negócio. O negócio é muito sério. Deus está falando muito, viu? E aí ficou ali, conversou e tal, me disse isso, mas não me deu o dinheiro. E eu estou lá esperando. Aí entraram no carro, funcionou o carro e andou. Quando chegou perto do portão, daqui a pouco está o carro voltando de ré. O carro volta de ré, aí ela chega: meu irmão, pelo amor de Deus, Deus falou comigo para lhe dar o dinheiro, eu já ia embora. Quando chegou no portão, Deus falou: você não fez o que eu mandei, e eu estou voltando, me deu o dinheiro. Irmãos, quando Deus dá uma palavra, Ele disse: ó, vai, passe 7 dias. Ele disse para onde, disse o tempo, e supriu tudo, e fez milagres naquele lugar. Nós só precisamos de uma palavra, só uma palavra. Amém? Amém. Deus seja louvado. Louvado e engrandecido seja o teu santo nome, Senhor. Maranata? Tem não. A minha luz, a minha salvação, a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Mas eu sei que
sempre reinará. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Vem Jesus, vem Jesus, Vem, igreja. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. vem Jesus,